Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia está morrendo de saudade e não vê a hora de tudo isso acabar. Hoje nós iremos corrigir as atividades das páginas 42 a 44. Vamos começar pela interpretação escrita da página 42, questão 1. O texto lido é um editorial e, por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre um tema ou assunto. Letra A. Identifique o tema discutido nesse texto. Bem, o tema discutido é o crescimento do uso dos livros digitais e das vendas pela internet no Brasil e no mundo, que ameaça a existência das livrarias físicas. Letra B. O editorial apresenta o posicionamento do jornal ou revista que o assina. Qual é a posição do jornal O Estado de São Paulo sobre o tema proposto? Bem, o jornal ele concorda com a ideia de que as livrarias físicas proporcionam uma experiência cultural única. No entanto, ele também entende que as lojas virtuais estão em constante crescimento. Letra C. Em qual ou quais parágrafos identifica-se a introdução do texto? Explique. Bem, nos 2 primeiros parágrafos, porque neles apresentam-se dados sobre a quantidade de livrarias físicas existentes no Brasil e o número ideal indicado pela Unesco. Questão 2. No início do texto foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias no Brasil. Letra A. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Explique. Não. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes, mas no Brasil há uma livraria para cada 64.954 habitantes. É importante, gente, ressaltar que esses dados, são de 2014. Eles já podem, ter sofrido alterações, certo? Letra B. O que esses dados revelam com relação à leitura em nosso país? Bem, eles revelam, que o brasileiro lê muito pouco, abaixo do que é esperado. Página 43, questão item C. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? Bem, a região com maior número de livrarias é o Sudeste e a região com menor número é o Norte. Esses dados, eles evidenciam que há uma desigualdade grande, no país no que se refere à leitura. Questão 3. No texto, o especialista em livros digitais, Jason Merkowski, afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Letra A. Por que ele acredita nisso? Bem, é por causa, dos livros digitais. Com o tempo, cada vez mais as pessoas vão migrar, para os e-books, É isso que ele acredita. B. Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? Segundo ele, 3 anos após a chegada dos livros digitais em um país, o livro impresso deve cair em desuso e deixar de ser publicado. Então, o tempo, que ele acredita ser após 3 anos, 4. Que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas são
físicas, né, sofrerão com o crescimento dos livros digitais? Bem, fala, né, das experiências pelas quais passaram as livrarias nos Estados Unidos. Questão 5. O escritor e crítico literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? Bem, Scott ele diz que as livrarias têm a função de permitir a descoberta dos livros. Questão 6. Assinala as estratégias utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Bem, pelos dados, né, estatísticos, opiniões, né, de especialistas no assunto e dados comparativos. Página 44, questão 7. Ao longo do editorial, são apresentados diversos argumentos. Letra A. Observe alguns fatos apresentados no texto. Em seguida, transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Bem, o fato, né? O setor livreiro continua acreditando que as livrarias físicas preservarão sua relevância e seu atrativo. Aí a opinião sobre esse fato. As livrarias físicas oferecem uma experiência cultural única. Sobre o fato, já há alguns anos a experiência das livrarias nos Estados Unidos gera apreensão no mundo. Num primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota milhares de pequenas livrarias. A opinião sobre isso: a crise das livrarias estadunidenses está ainda longe de ser superada. O fato, pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor de livros digitais e livrarias virtuais. A opinião sobre esse fato: se for pela vontade dos leitores, as livrarias físicas devem durar para sempre. Letra B. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? Bem, é porque, né, os argumentos eles servem para defender e comprovar as ideias propostas a fim de persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor, né? Então, quanto mais argumentos, melhor será, né, para convencer, né, o leitor. 8. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele, a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. Então, é retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que o assina. Segunda opção. 9, né, os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê, a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Bem, aqui, né, na questão 9, é uma resposta pessoal, né? Então, você vai escrever aí como é que você acha que está a situação das livrarias, né? E dos livros impressos, né? Você vai falar se realmente houve uma queda, né, maior do que esses dados, né, que foram de 2014, ou não, né? Ou se foi o contrário, né? Foi crescer mais, né? Então, você vai escrever aí, se preciso, se você achar necessário, pesquise, tá bom? Pesquise na internet, né, no Google, e escreva aí pra tia, certo? Dá um ok. Então, meus amores, viu? Essa foi a nossa correção. Corrija direitinho. Qualquer dúvida, pode perguntar a tia pelo WhatsApp. E não esqueça de comentar o vídeo aí abaixo. E também não esqueça de mandar a foto da correção. Beijos e até mais!